Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta manhã, vamos então finalizar aí as cartas de João. Primeiro João já foi ontem, hoje segundo João e terceiro João. Mas eu quero focar o nosso devocional hoje na segunda carta de João. Para isso, eu quero ler com vocês aqui um texto, já deixando aí, a lembrança. A partir de segunda-feira vamos começar a maratona bíblica com 2 capítulos de Salmos e um capítulo de Apocalipse. Lembrando que Apocalipse não fala só de coisas relacionadas ao futuro. É óbvio que Apocalipse é a escrita profética, mas existe muito ensino prático e ensino para o nosso dia a dia que nós podemos extrair de Apocalipse. Então, a partir de segunda-feira vamos falar de Apocalipse. Hoje, Salmos 39, 40 e 2ª e 3ª João. Tema do devocional, permanecer no ensino. Olha o que diz o texto. 2 João, capítulo 1, aliás, é um capítulo só, mas capítulo 1, versículo 9. Então, o versículo 9 de 2 João diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Bom, João ele escreve essa sua segunda correspondência ao que ele chama aqui de senhora eleita, e obviamente ele está se dirigindo à igreja de Jesus. Ele escreve essa segunda carta à igreja de Jesus para poder advertir a igreja com relação ao ensino falso, ao ensino que vai, como ele mesmo disse aqui, além do ensino de Cristo. Interessante ele não utilizar o termo ou a quem ou fora, mas ele fala além do ensino de Cristo, porque isso vai nos dar aqui ideia do que de fato ele está tentando combater ali na igreja. Bom, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui deste texto de João é o cuidado que devemos ter ao ensinar a palavra de Deus. Todo aquele que ensina a palavra de Deus deve ter esse cuidado. Por quê? Ele fala sobre aqueles que vão além da palavra de Cristo. O que é isso? Ele está falando que aqueles que ensinam, eles devem permanecer no ensino de Cristo. Ele não deve avançar além do ensino de Cristo. Ele não deve avançar acima do ensino de Cristo, mas ele deve ficar no ensino de Cristo. É óbvio que aqui existe uma tendência errada, obviamente, de achar que o ensino de Cristo é o ensino dos evangelhos. Não, o ensino de Cristo ele corresponde ao que nós temos hoje como as nossas escrituras sagradas, os 66 livros da Bíblia. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, inclusive os evangelhos e as epístolas, o restante do Novo Testamento. Por quê? Porque tudo isso aí é o ensino de Cristo. Então, o que primeiro João vai advertir é com relação aos mestres que querem ensinar além do ensino de Cristo. Aqui vale a pena fazer uma advertência prática. Teve uma pessoa que falou comigo assim: pastor, se a gente tem que tomar cuidado com quem ensina, como que eu vou evangelizar? Eu disse para ele o seguinte: evangelize com o que você já aprendeu. O que você já aprendeu? Eu já aprendi isso. Então, fique aí. Não tente ir acima. Aí ele me perguntou: mas se a pessoa me perguntar alguma coisa que eu não sei ou que eu ainda não tenha aprendido? Eu disse: olha, simples, fala não sei a resposta, vou buscar junto com você e vou trazer para você. É óbvio que algumas perguntas elas existem apenas para poder confundir, não querem de fato edificação, mas fique com o que você já aprendeu. Mas o foco do ensino de João não é para os mestres. O foco do ensino de João é esse segundo ponto que eu quero abordar. E esse é um ponto importante. O falso ensino, ele existe. E ele é perigoso. João, ele está lidando com um falso ensino específico.
Aqui no caso de João, ele está lidando com o que ele chama na sua primeira carta daqueles que não confessam a Jesus, ou daqueles que não dizem que Jesus veio em corpo. Isso aqui não é uma maneira de nós procurarmos os falsos mestres perguntando: você acredita que Jesus veio em corpo? Às vezes o falso mestre vai reconhecer que sim. Mas o ponto aqui é que João está falando que existe uma forma de lidar com esse falso ensino, mas esse falso ensino existe. No caso de João, o falso ensino era o gnosticismo, que ensinava, muito influenciado pela filosofia grega, que a matéria é essencialmente ruim e o que é bom é apenas o espírito. Então ele teve que lidar com este falso ensino que estava permeando ali a mente dos crentes da sua época. Bom, se o falso ensino existia na época dos apóstolos, João trata do falso ensino, como vimos aqui. Paulo trata com frequência do falso ensino. Pedro vai tratar também com o falso ensino. Ou seja, os apóstolos trataram com o falso ensino. Nós não podemos achar que esse falso ensino não existe mais. Não, ele existe hoje. E como fazer, primeiro, para identificar o falso ensino e principalmente como fazer para... Aliás, se você identificou é fácil, né? Vou sair fora dele. Mas a dificuldade é saber como saber aonde está o falso ensino ou como fazer para me livrar do falso ensino. Talvez a tarefa mais simples que você vai ter é receber o ensino de uma igreja local séria. Aqui é uma forma de você não consumir o falso ensino. E olha, não se engane, não se engane. O falso ensino tem o poder de ludibriar e enganar que muitos crentes hoje não estão se atentando para o perigo que estão correndo ao ficar ouvindo falsos ensinos, que às vezes vem disfarçado de verdade. O pior ensino não é aquele que você já ouve e fala, isso não é verdade. O pior ensino para o crente é aquele que ele ouve e ele acha que está ouvindo uma verdade. E faz até todo sentido para ele. Eu falei essa semana, né, sobre aquelas expressões, eu tenho segredo, ou eu recebi a última grande revelação. São normalmente afirmativas que você precisa ficar atento. Aquela pessoa que oferece para você a solução mágica, fique atento com esse tipo de ensino. Já é uma maneira de você ser alertado. Mas o ponto talvez principal aqui é fugir de qualquer ensino que você não saiba a fonte dele. Então, às vezes a pessoa ouve alguém na internet, faz todo sentido para ela, ela começa a consumir aquilo ali como se fosse um ensino verdadeiro, como se fosse um ensino da palavra de Deus. Então, a melhor maneira de você fugir do falso ensino é frequentando uma igreja séria, uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica, ela vai ter uma característica que é fundamental para ela. Ela vai ter mecanismos de defesa do ensino da palavra de Deus. Ela vai ter formas de defender ou formas de preservar o ensino dela. Ela pode ter, por exemplo, as igrejas que são confessionais, que têm as suas declarações de fé. Essas igrejas têm ali um documento que é a declaração de fé, a confissão de fé. Não é declaração de fé, ficar falando alguma coisa, não. É um documento que diz, olha, essa igreja acredita nisso, é a igreja confessional. Então, essas igrejas, elas têm essa vantagem. Os membros da igreja sabem que o que ela vai ensinar está ali, e aí eles podem recorrer àquilo ali quando tiverem alguma dúvida. Ou então, a igreja que não existe só um cabeça, só um ensinador, mas esse ensinador ele está sujeito a um conjunto de outros mestres que vão aferir o que ele vai dizer e vai poder dizer, olha, você não foi bem aqui, ou isso aqui que você falou não é bom. Então uma igreja séria, ela tem mecanismos para defender a doutrina, para defender a palavra de Deus. Então a melhor maneira de você fugir do falso ensino
é você frequentar uma igreja local séria que tenha mecanismos de defesa da palavra de Deus, que tenha mecanismos de defesa da sã doutrina, que não faz aquilo que está na cabeça do pastor ou de qualquer outro mestre, porque aí você está sujeito ao que aquele indivíduo está ensinando ou não, e aquele pode ensinar, pode ser bênção, mas pode não ser. Então você tem mecanismos para defender isso ali. E eu vou repetir, cuidado com o que parece verdade. O pior ensino é o que parece verdade. Esse é o pior. Aquele que você já olha e fala, não, esse aqui eu já descarto de vez. Mas aquele que parece verdade, esse de fato é o pior. Bom, primeiro ponto então aqui, cuidado com o que você ensina. Segundo ponto, o falso ensino existe e é perigoso. Terceiro, Deus deixou a sua palavra e capacitou mestres para ensinar. João é um exemplo disso. Ele era um mestre enviado para ensinar a igreja. E nós precisamos, os crentes devem ter essa convicção que Deus, ele primeiro preparou a sua palavra, preparou o ensino de Cristo, está contido nas Escrituras, nos 66 livros da Bíblia. Deus então prepara esse ensino e mais, ele dota a igreja, ele dá dons aos homens. É isso que Efésios vai dizer. Ele coloca capacidade nos homens para ensinar a igreja. Então esse é o nosso conforto, porque quando olhamos para o cenário, falamos, mas onde está o ensino verdadeiro então, se esse ensino falso é tão perigoso? E eu queria até voltar naquele ponto, porque às vezes crentes convictos podem ser enganados pela mentira. Nós presenciamos isso, eu já presenciei isso, já fui vítima disso em um passado, então isso de fato é perigoso. Deus, ele está capacitando a sua igreja com dons e está derramando sua palavra para que a igreja não fique enganada. E o exemplo é João. João era um enviado de Deus à igreja. Aqui também nós podemos ter um indício ou um caminho que é um caminho forte para você, um caminho que pode te ajudar a perceber que Deus está capacitando a igreja enviando a sua palavra. O ensino de Cristo, ele pode ser, não resumido, mas ele pode ser percebido em alguns detalhes. Por exemplo, o ensino de Cristo fala de pecado. Se o ensino do mestre não desafiar o crente, dizendo que o que ele está fazendo de errado é pecado, se ele tentar disfarçar, tirar o nome de pecado e dar outro nome qualquer, isso é um problema. Segundo, o ensino de Cristo sempre vai desafiar o crente à fé e ao arrependimento. Sempre. O ensino de Cristo sempre vai dizer, olha, o seu problema não é simplesmente social, psicológico, não é simplesmente isso. O seu problema é pecado. E o pecado se resolve com arrependimento e fé. E outro indício do ensino verdadeiro, ele fala do mundo vindouro. A esperança dele não está em uma escatologia ultra realizada, né? O que é isso? Olha, você já está totalmente pronto, então vem reinar com Cristo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sim que vamos participar do mundo vindouro, mas ele ainda não chegou. Então, prestar atenção nessas três realidades, pecado, fé e arrependimento e mundo vindouro, pode te ajudar aí a perceber que Deus capacita, que Deus equipa a sua igreja contra os falsos ensinos. Bom, moral da história, vamos resumir aí tudo isso que nós falamos aqui. A moral da história, o resumo é, somos responsáveis, preste atenção, somos responsáveis por tudo aquilo que aprendemos com a palavra de Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que aprendemos com a palavra de Deus, em praticar e em ouvir também e descartar aquilo que não vem de Deus. E qual é o desafio, a aplicação final aqui? João, ele escreve para a igreja e ele diz, a responsabilidade é de vocês. Então, a responsabilidade
dos crentes não pode ser descartada. Se você tem ferramentas e mecanismos para defender você contra a falsa doutrina e ainda assim você quer continuar ouvindo a falsa doutrina, quer continuar se alimentando daquilo que não é a palavra de Deus, você é responsável por isso. Você é responsável por aquilo que você está se alimentando. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Importante demais o que falamos. Como eu gosto de fazer aqui sempre às segundas e sextas-feiras, eu gosto de encerrar o nosso devocional com a oração do Pai Nosso. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um aviso importante para vocês. Domingo, a partir das 9 da manhã, nós temos culto de celebração. Eu não enganei. A partir das 9, por quê? 9 horas nós temos a reunião de oração. Então nós começamos ali de 9 a 9h40, um período de oração. E aí, às 10 horas, começamos o culto de celebração. Então chegue mais cedo. Vamos juntos como igreja orarmos a palavra de Deus, orarmos pelas necessidades que temos. É tempo de oração e precisamos fazer isso. Então, domingo às 9 da manhã, período de oração, depois às 10, culto de celebração no próximo domingo. Tá certo, meu povo? Deus abençoe. Sexta-feira abençoada, final de semana abençoado. Fique com Deus.